TV Pontual, crescendo junto com você. Estão contidos no balanço geral da execução orçamentária apresentado hoje ao Tribunal de Contas. Então, esses números são os números oficiais. Os números apresentados inicialmente faziam parte de apurações iniciais que, no caso, foram tratadas de maneira conservadora, em primeiro lugar, ou seja, sem ainda se certificar que o valor era maior do que aquele, e também por uma diferença fundamental. Aquele número apresentado ali diz respeito exclusivamente ao Poder Executivo. Já as contas apresentadas ao TCE são um balanço geral do Estado, então inclui os números relativos aos demais poderes que não estavam incluídos na apresentação. Daí essa diferença que foi apresentada. Agora vale notar o seguinte, mencionando aquela apresentação da secretária Cristiane, vale notar que nós apresentamos aqui hoje apenas aquilo que foi apurado da dívida do governo anterior e não o déficit que já existe para o orçamento desse ano, que torna o problema ainda maior. Naquele relatório foi mostrado que existe a previsão de um déficit parecendo de 3,2 bilhões, que torna a situação ainda mais difícil do que essa que foi mostrada aqui hoje, exclusivamente em relação ao ano de 2020. Só que não ficou claro ainda, porque o que foi apresentado para o TCE é 3, o que o senhor apresentou é 4. É essa a diferença que... Então eu vou explicar novamente. O que foi apresentado lá na Assembleia Legislativa diz respeito exclusivamente às contas do Poder Executivo. Ok? Contas do Poder Executivo. Nas contas do balanço geral do Estado entram os outros poderes, a própria Assembleia Legislativa, o Ministério Público, então os números são um pouco maiores do que aqueles. Então esse 1 bilhão que está dando diferença é do Legislativo e do Judiciário? Todos que estão ali, que são incluídos no balanço geral, mas também, como eu falei, os números iniciais não eram os números oficiais. Por uma razão de que normalmente se toma uma postura cautelosa, os números apresentados ali eram um pouco menores do que aqueles que foram efetivamente apurados posteriormente. A gente pode fechar em conta e dizer assim, que hoje qual seria a dívida apresentada no total? Exatamente aquela que foi apresentada. Nós apresentamos em primeiro lugar, não, veja bem, vou repetir tudo conforme foi apresentado ali. 4,07 é aquilo que está efetivamente identificado. E tem mais um volume de 2,887 bi, que são dívidas potenciais. Nós vamos ter que verificar uma a uma delas, por que foi feita a anulação delas. Algumas, por exemplo, se a anulação foi um erro de lançamento, então aquilo não é uma dívida de fato. Então isso depende de ter um valor potencial de aumentar essa dívida em bem mais do que esses 4,7 bilhões. Pode ser bem mais do que isso. Secretário, da apresentação que foi feita aqui, a gente pode entender que o compliance já está tendo resultado prático? O compliance, como o governador colocou muito bem aqui hoje, ele é, antes de mais nada, uma ferramenta que pretende atuar de forma preventiva. Então nós estamos exatamente naquele ponto de identificar quais são os riscos de cada uma das atividades das diversas secretarias. Uma vez identificados esses riscos, são tomadas então as medidas para prevenir que eles se materializem. Então nós temos um prazo aí para que essa ação seja finalizada, se não me engano, até o final de junho. Então nós entendemos que o compliance vai estar 100% em execução naqueles 21 órgãos a partir do final do primeiro semestre. Agora, uma coisa interessante a gente notar é o seguinte: o sucesso do compliance vai ser notado pela ausência de notícias ruins. Então o ideal do compliance é que não seja mais mencionado posteriormente. Ele está funcionando tão bem que ele está garantindo que o Estado funcione bem, sem notícias de desvio de recursos ou irregularidades cometidas pela administração. Prestação de contas. Perfeito. Essas prefeituras vão ser vetadas em novos convênios? Ou o que vai ser feito? Elas vão ser obrigadas a prestar contas? Como que fica? Esses são convênios de quê? Tá, excelente pergunta. Bom, esses convênios são os mais diversos possíveis, até porque com transferências voluntárias elas ocorrem com algum fluxo para execução de políticas públicas nos municípios. Qual é o procedimento diante de uma prestação de contas insatisfatória ou insuficiente ou mesmo inocorrente? A gente notifica a prefeitura, aguarda o encaminhamento da documentação, não havendo a documentação ou ela não servindo a contento para justificar os valores que foram repassados, há uma reprovação das contas
com a reprovação das contas, abre-se uma tomada de contas especial para que se obtenha o ressarcimento daqueles valores. Então, é dos responsáveis, dos gestores que estão envolvidos com o recebimento daquela... Então as prefeituras serão notificadas a prestar contas, essas todas irregulares aí. Essas... Nós já notificamos um número aproximadamente, nós já notificamos um número que é próximo ao que o governo passado inteiro fez. Em 100 dias, o número de notificações das prefeituras vai chegar quase no que foi o quadriênio anterior. E que número é esse? É porque são aproximadamente umas 70 notificações. É porque a notificação ela também é demorada. Tem uns processos que são muito complexos. Você tem que pedir exatamente a documentação que está faltando, uma análise um pouco custosa. Então ainda a gente não tem, infelizmente, como você viu ali, são 893, a gente não tem, infelizmente, efetivo para num curto espaço de tempo solucionar todo o passivo. Já notificamos todas as prefeituras, já resolvemos. Infelizmente a gente não tem pessoal para isso, mas no pouco que já conseguimos avançar com o núcleo de convênios, já foi algo expressivo que vejo você que se compara em alguma medida com o que foi feito quase toda a gestão passada. Pedro, diretamente, o Goiás na Frente ele foi paralisado por conta dessa não prestação de contas dos prefeitos, e aí eu quero chegar nessa quantidade de obras paradas. O governo então está esperando essa resposta para concluir ou não essas obras, porque são essas obras todas paradas 312. Bom, o que na verdade precisa, é uma obviedade a resposta, o que precisa para continuar o programa é recurso. Então você precisa que o recurso chegue, que se tenha um espaço de investimento para que você possa honrar alguns convênios que foram firmados. Porque o problema das obras inacabadas é porque é o seguinte: quando você tem um Estado que está numa situação, por exemplo, de insolvência até com o servidor público, você tem uma dificuldade para falar de obra, isso é natural. Mas como nós vamos tratando esse assunto? Infelizmente, no tom da urgência. Quando algo vira uma urgência premente, de modo a estar obstruindo algo grave, aí evidentemente há um esforço para sanar aquela obra ou aquela situação, porque ela está chegando num nível de problema que... Todas essas 312 obras são do Goiás na Frente? Não. Acho que nem todas são do Goiás. Você apresentou 312 são do Goiás na Frente. Tem outros. Mas do Goiás na Frente, então, o que chegou-se a ser divulgado que o programa tinha acabado. Que as obras que foi repassado e que novos repassos não seriam feitos. Vão ser à medida que tiver dinheiro. O programa não acabou, então. Bom, é possível que o secretário de governo, que é a secretaria ao qual está, que concebe, que alberga o programa, ao ter recursos, possa idealizar algo diferente, um novo formato, renegociar isso com as prefeituras, emprestar uma outra marca ao programa. É possível. É possível que ele escolha situações em que seja uma situação onde precise concluir aquela obra. Já está, como o governador falou aqui, obras que já estão numa fase talvez mais avançada, mais racional e eficiente, seja obviamente concluir aquela obra. Então, assim, são situações. Agora, a continuidade do programa é uma decisão de governo do governador e do secretário de governo, que aí eu não posso me comprometer, porque realmente eu não tenho. Foco na redução dos gastos por secretarias, na saúde, pela redução de gastos, de 30 bilhões, se não me engano, com OS, a Anápolis, na UAN, a OS lá entregando ao Estado a gestão, porque não aguenta essa pressão de redução, repactuando custos e tal. A questão é, qual é o custo dessa redução às OS, qual é o impacto disso? Bom, que havia, que eu já conversei com o secretário Ismael sobre isso, é que não havia um controle e uma prestação de contas por parte das OS coerente com aquilo que era o serviço prestado. Que aquele recurso que era investido demandaria muito mais contrapartida delas do que efetivamente aquilo que era o resultado apresentado por elas. Então o secretário houve por bem, em muitos dos casos, forçar um pouco mais as contrapartidas. Entendendo, obviamente, que ele é o especialista da pasta,
que aquela economicidade encontrada seria ideal dentro lá do número de atendimentos, de cirurgias e tudo aquilo que se esperava. Em alguns casos ele obteve êxito nas negociações. Em outros, a OAS, como por exemplo esse caso que você está narrando, entendeu que não é o ideal para ela continuar a prestação de serviço e devolver para o Estado. Então, assim, o que não dá é você manter a OAS, chegar num consenso de uma conta que ela tem que ter de contrapartida e permitir que ela continue recebendo sem apresentar aquele nível de desempenho. Ótimo, é razoável, estamos pegando a administração de volta, vamos ter custos com isso, mas se o secretário entende que ela não vai entregar a contrapartida do desempenho esperado, é melhor que a gente assuma o custo do que fazer o repasse para ela e não obter o retorno que a população deseja. Aquele programa Jovem Cidadão, vocês fizeram um novo pregão, cancelaram. Como é que ficou isso daí? Eu dei a matéria tem um tempo, eu queria saber como é que ficou. Já foi admitida uma nova fundação? Teve uma economia nisso ou não? Como é que vou te pedir para não entrar nesse detalhe, porque o que acontece? É um programa que está sendo concebido na secretaria do secretário Marcos Cabral. Eu não tenho assim o nível de detalhes necessário para estar prestando esse tipo de esclarecimento. Não está na nossa alçada lá, não chegou a dar problema ainda, né, Zico? Então, assim, eu peço que vocês procurem a secretaria do Secretário, só mais uma coisa, esse relatório, tudo isso que foi apresentado aqui, agora ele vai ser enviado para o Tesouro Nacional para a questão da recuperação fiscal, porque como é que vai ser isso agora? Quais são os próximos passos a partir de tudo isso que foi apresentado? Agora vai para o Tesouro Nacional, você já falaram de mandado para o Tribunal de Contas, e agora como é que é para chegar a essa questão da recuperação fiscal? Porque o Tesouro Nacional não tinha autorizado antes, não é isso? Não, que o Tesouro Nacional entendeu que não seria o caso de admitir o ingresso de Goiás no programa de recuperação que está em vigor, que é aquele que está o Rio de Janeiro e ao pleito do Rio Grande do Sul para o ingresso. Ali é um programa específico que concebe algumas regras de reestabilização fiscal e que exige do ente um determinado nível de insolvência mediante a oferição de alguns indicadores que a Secretaria do Tesouro Nacional entendeu que nós não estávamos, até aquele momento, ainda num específico ponto atingido. Não tínhamos atingido. Então, para atender uma série de outros estados que se encontram em situação de dificuldade financeira e que não podem entrar naquele programa, o governo federal está concebendo a possibilidade de uma outra linha de crédito, onde nós vamos apresentar um plano das nossas economias e dentro daquele espaço das nossas economias vai ser concedido a possibilidade de tomar um recurso com o aval da União em caráter extraordinário, porque nós perdemos o aval da União quanto da nossa capacidade de pagamento hoje não ser nem A nem B, mas dentro do programa, especificamente nessa situação extraordinária, a União daria o aval, nós tomaríamos o crédito e a União controlaria alguma série de medidas que são as exigências para que a gente possa tomar esse recurso. Então são situações diferentes. Todos esses dados que o controlador apurou e ofereceu ao relatório hoje, eles são encaminhados para os órgãos de controle, são encaminhados também para a Secretaria do Tesouro Nacional, tem lá a sua secretaria lá dos entes subnacionais e acompanha todos esses indicadores atualmente. Só antes de encerrar, só um esclarecimento a respeito da dívida, do valor da dívida, que eu acho que é a dúvida do colega também. Henrique, porque hoje mesmo